Olá, está começando agora o Justiça para Todos. No programa de hoje você vai saber sobre as expectativas da AJUF para o segundo semestre legislativo deste ano. Entre os projetos para serem aprovados está o que trata da recomposição dos subsídios da magistratura federal. Prioridade 1, prioridade absoluta, na verdade diria prioridade 0, se fosse possível dizer assim, é a aprovação dos PL 7749 de 2010 e do 2197 de 2011, que trata da recomposição dos subsídios da magistratura. Mais uma vitória importante para a AJUF. Você vai conhecer os detalhes das novas regras de segurança para magistrados. Para a AJUF é uma alegria ver sancionado um projeto que foi gestado no âmbito da associação. A partir de uma comissão interna da associação, se chegou a esta lei, que é um passo importante rumo à modernidade no que toca ao tratamento do combate à criminalidade organizada. E vamos explicar as novas conquistas com um projeto de lei que vai ampliar as turmas recursais e dar mais agilidade aos trabalhos da Justiça Federal. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O primeiro semestre foi de muitas conquistas. Entre os projetos já aprovados está o que vai permitir a criação de 225 novos cargos de juízes federais. O projeto 1597 foi sancionado aí na presidência e foi aprovado na Câmara por unanimidade. Qual a importância desse projeto? A primeira e talvez mais significativa vitória foi a aprovação do PL, do projeto de lei que cria cargos permanentes de juízes de turma recursais. O projeto tramitou em ritmo acelerado, seja no âmbito do Conselho da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Congresso Nacional, e na Presidência da República recebeu a sanção, se transformando na Lei 12.665 de 2012. As turmas recursais analisam recursos de sentença ou de decisão do Juizado Especial Federal. Foram criadas em 2001 para simplificar processos de competência da Justiça Federal, como, por exemplo, pagamento de pensões, auxílio-doença e aposentadorias. Para dar mais agilidade aos processos, foi elaborado no ano passado o projeto de Lei 1597, que cria 225 cargos de juízes federais em 75 turmas recursais de juizados especiais. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário da Câmara em maio e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 13 de julho. A grande importância desse projeto é permitir a profissionalização das turmas recursais dos juizados especiais, ou seja, agora não teremos mais juízes dividindo as suas varas e as turmas recursais. Teremos juízes permanentes e exclusivos das turmas recursais. Com certeza isso vai trazer uma aceleração muito grande no julgamento dos recursos dos processos de primeira instância, permitindo uma prestação jurisdicional mais rápida, mais célere, favorecendo em especial aquelas pessoas que procuram a Justiça Federal para o julgamento das questões previdenciárias, aposentadorias, pensões por morte. Esse projeto foi de iniciativa, a AJUF levou esse projeto ao ministro Ari Pargendi no STJ. O ministro Ari Pargendi acolheu essa proposta, que tramitou rapidamente no Conselho da Justiça Federal, sendo encaminhada ao STJ, no STJ foi aprovada, encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, aprovada, e também ao Congresso Nacional, onde, como você frisou, aprovada por unanimidade. Por quê? Era um projeto com grande apelo social, com grande necessidade de ser implementado rapidamente. A nova diretoria da AJUF quer deixar de plano o agradecimento ao Conselho da Justiça Federal e ao STJ, na pessoa do ministro Ari Pargendi, por ter se empenhado com grande afinco para a rápida aprovação desse projeto. Com certeza ele vai deixar o nome dele gravado no âmbito da Justiça Federal, nos juizados especiais, por ter contribuído de forma decisiva para a formação de um juizado especial mais forte. Porque foi um grande trabalho da diretoria anterior, o projeto teve início e fim na gestão anterior. Então a gente quer deixar esse parabéns à gestão anterior na pessoa do seu presidente. Talvez nesse primeiro semestre de 2012, com esse intenso trabalho legislativo que a gente frisou, esse tenha sido o projeto mais marcante que a AJUF aprovou.
Sobre os novos cargos para as turmas recursais, a boa notícia é que os tribunais da 2ª e 5ª regiões já fizeram concurso e devem implantar as novas turmas ainda neste semestre. E a expectativa é que outros 3 tribunais concluam os concursos em breve, para que o projeto possa ser colocado em prática o quanto antes possível. E outro grande projeto sancionado foi o que cria o Centro Cultural da Justiça Federal. O projeto que cria cargos para viabilizar o funcionamento do histórico Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro foi sancionado em junho. Com isso, o centro terá servidores próprios e não mais emprestados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Vão ser 26 servidores em cargos efetivos, 4 em cargos de comissão e 8 em funções comissionadas. Todos vão manter e conservar o acervo cultural da Justiça Federal, que ocupa a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, construída em 1905 no Rio de Janeiro. Então foi um prédio que foi reformado, com toda a regulamentação do IPHAN, é um prédio muito bonito, que guarda uma história muito importante para o Poder Judiciário Nacional e, em especial, para o Poder Judiciário Federal. No centro, nós temos teatros, biblioteca, sala de exposições. Então lá funcionam, nós temos concertos, nós temos teatros, eventos culturais, eventos jurídicos, eventos científicos. E a gente estava carecendo de servidores para cuidar desse centro e também para cuidar do acervo histórico da Justiça Federal que esse centro abriga. Então, agora, com a Lei 12.675, foram criados cargos e funções comissionadas que vão permitir o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que administra o centro, ter material humano para fazer desse centro um centro de excelência. E você acompanha no próximo bloco mais uma vitória importante para a JUF. Você vai conhecer os detalhes das novas regras de segurança para magistrados. A lei entra em vigor 90 dias depois da sua publicação, que ocorrida no dia 25 de julho. Eu volto logo depois do intervalo. Não saia daí. O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade. Crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. Você está acompanhando o programa Justiça para Todos e agora você vai ver que foi sancionado o projeto de autoria da AJUF que vai garantir mais segurança a magistrados e instalações da Justiça Federal. Para a AJUF é uma alegria ver sancionado um projeto que foi gestado no âmbito da associação, a partir de uma comissão interna da associação, se chegou a esta lei, que é um passo importante rumo à modernidade no que toca ao tratamento do combate à criminalidade organizada. E também, dentro desse contexto, passo importante no sistema judicial mais eficaz e de proteção a magistrados colocados em situação de risco. A lei entra em vigor 90 dias depois da sua publicação, que ocorrida no dia 25 de julho. É uma grande conquista porque essa lei foi apresentada como anteprojeto de lei na Comissão de Legislação Participativa em 2006, quando eu era vice-presidente da AJUF na gestão do presidente Walter Nunes. E hoje, como presidente da AJUF, eu vejo essa lei publicada, sancionada. Então, para mim, particularmente, é uma alegria muito grande. A lei vai criar um colegiado para julgar crimes praticados por organizações criminosas. O grupo de juízes de competência criminal formado para julgar um processo será escolhido por sorteio eletrônico e a segurança dos magistrados será avaliada pela Polícia Judiciária. Atualmente, o Conselho Nacional de Justiça tem uma lista com 100 nomes de juízes que estão sob ameaça de morte no país. Os dados mostram que menos da metade deles contam com escolta de agentes da Polícia Federal. Desde 2003, 3 juízes federais foram assassinados por comandar investigações contra crimes organizados e grupos de extermínio. A última vítima foi a juíza Patrícia Scioli, que comandava a 4ª Vara de Justiça de São Gonçalo. A juíza foi morta na porta de casa em agosto de 2011, com 21 tiros disparados por policiais, investigados e envolvidos em milícias. Ele
institui um sistema de segurança para os juízes. Ele dá um passo inicial largo para a instituição de um sistema de segurança para os juízes que permite, que garanta que os juízes que atuem principalmente em processos ligados ao crime organizado tenham segurança para dar suas decisões com tranquilidade. Ele institui o que a gente chama, traz experiências vitoriosas já adotadas em países como a Itália, a Espanha, da formação do colegiado de juízes. Ou seja, aquele juiz solitário que estava lá num processo de organização criminosa, se ele sentir que de alguma forma a segurança dele está em risco, para conduzir aquele processo, ele pode convocar outros 2 juízes que o auxiliarão na condução daquele processo. Agora, vice-presidente, só interrompendo um momento, é opcional essa escolha desses outros 2 juízes? O juiz do processo pode decidir ou não convocar o colegiado. Se ele estiver se sentindo seguro, se ele estiver se sentindo bem à frente do processo e se ele entender que ele está com plena capacidade e aptidão para dar as decisões, de decidir o processo, ele não precisa convocar. Ou seja, você mantém a liberdade do juiz de decidir sozinho. Mas para aqueles que entendem que é melhor formar aquele colegiado, é melhor despessoalizar a sua figura do processo, diminuir o risco de pressão contra a sua pessoa, de retaliação contra aquele juiz individual, ele pode convocar o colegiado de outros 2 juízes para auxiliá-lo nesses julgamentos de processos envolvendo organização criminosa. A gente não espera que isso resolva a questão de segurança e a fragilidade que os juízes estão hoje perante a criminalidade organizada, mas a gente não tem dúvida, é um grande passo nesse sentido. Este projeto de segurança também permite que os juízes criminais em situação de risco tenham uma autorização da Corregedoria para que possam usar placas especiais nos veículos, impedindo a identificação do magistrado. O projeto estabelece ainda porte de arma para um número reduzido de agentes de segurança da Justiça Federal para que esses funcionários possam fazer a segurança de juízes, servidores, usuários, além dos prédios da Justiça. Os servidores só ficam com as armas durante o horário de trabalho. E o último ponto é a parte do projeto, no artigo 9, que prevê que a Polícia Judiciária, no caso da União, a Polícia Federal, sempre que houver pedidos, requerimentos indicando juízes em situação de risco, ela vai fazer um trabalho de apuração, de avaliação desse risco e vai prestar a segurança aos magistrados, podendo essa segurança ser prestada também, caso em algum local a Polícia Federal não possa fazê-la, até por falta da instituição, da presença da instituição naquele local, pelos próprios órgãos de segurança institucional do Poder Judiciário ou por outras forças policiais, como a Polícia Militar, a Força Nacional de Segurança Pública. Então, esse projeto é um projeto que avança muito, que dá um passo muito largo na conscientização de que a justiça precisa estar segura e preservada para fazer julgamentos rápidos, eficientes e imparciais. E só com essa justiça segura é que a gente pode passar para a sociedade um clima de tranquilidade, de certeza de que os casos levados à justiça vão ter uma resposta rápida e eficiente. Então, parabenizar todas as diretorias da AJUF que trabalharam nesse projeto ao longo desde 2007 até hoje, e a sensibilidade do Congresso agora em 2012 em aprová-lo. A seguir, o segundo semestre legislativo promete muito trabalho e empenho para garantir a aprovação de vários projetos. Nós temos estudos mostrando que a Justiça Federal na segunda instância é a mais congestionada do país. É o que você vai ver daqui a pouco, logo depois do intervalo. Até já! O país melhorou. Os juros baixaram e ficou mais fácil conquistar as coisas. Mas às vezes a gente se entusiasma e quando vê as contas não fecham. Por isso, o Banco das Melhores Taxas tem mais uma novidade. Crédito com pausa. Agora o cliente da Caixa pode adiar sua parcela. É um respiro quando a situação aperta. Quem compara vem pra Caixa. Vem. Nos blocos anteriores, conhecemos um pouco mais sobre a Lei 12.665, que vai criar 225 novos cargos para juízes federais
e vimos os detalhes do projeto que prevê maior segurança aos magistrados brasileiros. Agora, vamos saber quais são as expectativas da AJUF e os projetos em pauta para o segundo semestre deste ano. Como prioridade para esse segundo semestre, prioridade 1, prioridade absoluta, na verdade diria prioridade 0, se fosse possível dizer assim, é a aprovação dos PL 7749 de 2010 e do 2197 de 2011, que trata da recomposição dos subsídios da magistratura. Desde o início de 2010, foi a última revisão, 2009 foi a última revisão dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal, que impacta os subsídios do juiz, ou seja, desde 2009 a gente está sem revisão dos nossos subsídios, que se tratam de parcela única, ou seja, o magistrado federal não recebe outra parcela que não subsídio, e nós estamos trabalhando com um cenário de defasagem inflacionária, de perda inflacionária de 28,86%. Então, é uma perda muito grande, que tem, por incrível que pareça, invertido a lógica de movimentação nas carreiras do serviço público. Antes, a magistratura era o ápice de todas as carreiras. Todo mundo começava no serviço público e tinha o objetivo de seguir para a magistratura. Hoje, em razão dessa perda vencimental, a gente está vivenciando um fenômeno diferente e preocupante. Nós temos magistrados deixando a carreira para serem procuradores da República, para serem advogados da iniciativa privada, para serem titulares de cartório e até outros cargos públicos que em alguns estados recebem mais que a magistratura. Então, a prioridade 1 é, sem dúvida nenhuma, a aprovação dos projetos de revisão dos subsídios do ministro da Magistratura Federal. E com relação à PEC 544, que cria aí novos tribunais? É outra prioridade importantíssima, de um modo geral, a ampliação da segunda instância da Justiça Federal. Nós temos estudos mostrando que a Justiça Federal na segunda instância é a mais congestionada do país. Mais quase o triplo da Justiça do Trabalho. Vejam que a Justiça do Trabalho tem 24 tribunais, nós temos 5. Eles têm 576 desembargadores na segunda instância e nós temos 139. Um desembargador do trabalho trabalha com uma média inferior a 1.000 processos por desembargador. Nós trabalhamos com médias superiores a 3.000, quase 4.000 processos. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar duramente para ampliar a segunda instância da Justiça Federal. E para isso nós temos que aprovar a PEC 544, que já está desde 2002 na Câmara esperando julgamento, que cria 4 novos outros tribunais regionais federais, um em Minas Gerais, um no Paraná, um na Bahia e um no Amazonas, e também trabalhar duramente no Superior Tribunal de Justiça para que seja remetido ao Congresso Nacional um projeto de ampliação dos tribunais, de todos os 5 tribunais regionais federais, porque não é só descentralizar via PEC, criando novos tribunais. Temos que também aumentar os atuais tribunais, os atuais 5 tribunais, para que a gente consiga, na segunda instância, perder esse título, esse péssimo título que nós temos de justiça mais congestionada na segunda instância dos 3 ramos do Poder Judiciário, Justiça Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. A Justiça Federal é a mais congestionada, a que julga processos com o tempo mais demorado. Vejam que na Justiça do Trabalho, a média entre a entrada de um processo no TRT e o julgamento é de 120 dias. Na Justiça Estadual, se você considerar, por exemplo, como parâmetro o Tribunal de Justiça de Minas, é de 180 dias. No TRF1, que é o tribunal ao qual eu pertenço, certamente essa média passa de 4 anos. Então, quer dizer, a gente tem que perder esse título e só é possível fazer isso com o aumento da estrutura da segunda instância da Justiça Federal. Tem algum outro projeto que a AJUF está apoiando? Tem muitos projetos importantes. No campo remuneratório, outra prioridade vai ser dada ao projeto às aprovações das PECs que tratam dos adicionais por tempo de serviço. A gente acredita que a valorização do tempo de serviço na magistratura é muito importante para os magistrados. Ou seja, cada ano, cada período que o magistrado passa na magistratura deve ser valorizado. O juiz com experiência deve receber valorização. Então é importante reintroduzir os antigos adicionais por tempo de serviço. A AJUF também vai trabalhar de forma intensa
no acompanhamento dos anteprojetos que já se encontram no Congresso, de um novo Código de Processo Penal, um novo Código de Processo Civil e agora do novo Código Penal. Por que isso? Porque, com certeza, seja em razão da experiência, da expertise que os juízes federais têm, seja em razão da grande formação intelectual, né, e acadêmica dos juízes federais, eles têm muito a contribuir para a formação de uma legislação penal e civil mais eficiente, que contribua para a tramitação dos processos e entregue uma justiça mais rápida e justa. E, além disso, também temos que trabalhar contra alguns projetos que tramitam no Congresso. Com destaque, a gente vai dar destaque à PEC 505, que procura acabar com a chamada vitaliciedade, ou seja, que propugna que os juízes podem perder os seus cargos por decisão administrativa dos tribunais. Hoje, no modelo de vitaliciedade constitucional, que a gente entende que é um direito e garantia fundamental, não do juiz, mas da sociedade, essa perda só pode se dar em um processo judicial depois de uma sentença transitada em julgado. A maior pena administrativa é a aposentadoria. Caso o juiz, além de uma infração disciplinar, cometa uma infração criminal ou uma infração disciplinar grave, ele pode ser submetido a um processo judicial de perda de cargo. E só por decisão de um juiz, e depois de um tribunal, e depois que transitar em julgado, ele perde o cargo. Essa PEC quer possibilitar a perda de cargo por decisão administrativa. Primeiro que a gente entende que essa PEC está eivada do vício da inconstitucionalidade, porque a vitaliciedade, como disse, é cláusula pétrea por ser direito fundamental, não do juiz, mas da sociedade. Porque um juiz com essa garantia é um juiz com mais segurança, com mais coragem, mais liberdade para julgar contra interesses econômicos, contra interesses corporativos e contra interesses políticos. Com a certeza de que ele só pode perder o seu cargo diante de uma decisão judicial transitada em julgado, na qual lhe seja garantida todo o contraditório e ampla defesa, ele tem, e por um outro órgão independente, que é um outro juiz, que é um outro tribunal, ele com certeza tem mais tranquilidade, mais segurança para tomar qualquer decisão, seja qual a parte envolvida no processo. E essa garantia do juiz é uma garantia da sociedade. É uma garantia de que as partes que estejam de frente contra esse poder econômico, esse poder político, esse poder corporativo, tenham a garantia de que tem ali no juiz uma pessoa, um servidor, um agente político, que em hipótese alguma vai se amedrontar, vai se amesquinhar ou vai se fragilizar com medo de que aquela decisão possa lhe trazer alguma repercussão negativa. A gente tem visto exemplos de enfraquecimento da magistratura em alguns países da América do Sul, como a Venezuela, e esse caminho não é bom, porque uma magistratura fraca é porta aberta para comportamentos ditatoriais e para abusos de direito contra a população em especial. Então, eu poderia citar diversos outros projetos, mas eu acho que a gente já fez um resumo do intenso primeiro semestre legislativo, intenso e vitorioso semestre legislativo. Já deixamos aqui um pequeno resumo da grande quantidade de trabalho para o segundo semestre e a diretoria está bastante animada, trazendo todas as experiências acumuladas das outras diretorias, trabalhando com a parceria dos associados para que a gente possa também ter um segundo semestre vitorioso, em especial no que toca às questões remuneratórias. E esse foi o balanço feito pelo vice-presidente da AJUF na primeira região, Ivanir Ireno Júnior, que comentou também sobre os projetos previstos da Associação dos Juízes Federais do Brasil para o segundo semestre legislativo deste ano. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.